Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E em pleno sábado, né? Em pleno sábado eu venho aqui fazer uma live. Boa noite, Vanusa. Tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho, porque o meu coordenador ele está passando o link dessa live para todos os alunos. E vou aguardar um minutinho para a gente começar, para ele pegar o link dessa live e passar no nosso grupo. Ok? Ah, que bom, Vanusa, que bom. O nosso tempo aqui em Ponta Grossa que tá muito complicado, meu Deus. Choveu muito, esfriou muito, fez muito frio, não só em Ponta Grossa, mas Curitiba também estava ouvindo. Muito frio, um vento muito gelado. E com um sol muito bonito, mas um sol meio que de outono e inverno. Então vamos lá, vamos dar mais um instantinho. Nossa, aqui foi muito frio, aliás, estava quente, mas estava um vento gelado, um vento muito gelado. Então, acho que já deu um tempinho, né? E a gente vai começar essa live, né? Num sábado à noite, que nunca eu entro. Mas, como todos sabem, nós estamos na jornada da chave secreta da auriculoterapia. E essa jornada, ela é composta, né, de 3 dias. Será no dia 16, 18 e 20 de janeiro, né? Que é um evento 100% online e gratuito, onde eu vou ensinar vocês a potencializar todos os seus tratamentos de uma forma simples, rápida, fácil e eficaz, e também os tratamentos à distância. E nessa jornada eu estou dando 10 lives. Nós demos já 5 lives nessa semana, de segunda a sexta. Essas lives estão gravadas no YouTube. Cada dia nós temos um assunto diferente. Estão maravilhosas as lives. E dentro do nosso grupo da jornada, nós temos um formulário de perguntas. E nesse formulário de perguntas, vieram perguntas muito, muito interessantes que eu iria responder, somente pelo Stories. Só que o Stories ele é 1 minuto somente. E as perguntas que vieram são perguntas que é muito difícil de responder 1 minuto. E aí eu pensei assim, bom, se nós temos perguntas muito longas, respostas muito longas, perguntas e respostas longas, num Stories fica complicado, então eu vou abrir uma live respondendo todas as perguntas que estão no formulário dessa jornada. Eu gostaria de saber quem está aí, se vocês estão me escutando, porque deu uma travada agora aqui no meu Instagram.
Só me dê um joinha, por favor, quem está aí para ver se está tudo bem. Se vocês estão me escutando. Ah, beleza, Vanusa, muito obrigada. Porque deu uma travada aqui agora e eu aí não sabia se eu poderia continuar ou não. Beleza. Então, assim, uma das primeiras perguntas, e eu gostei muito, foi assim: se no início da minha carreira acreditavam em mim ou eu era uma sonhadora? Primeiro lugar, eu não quero saber se vocês acreditam em mim. Eu preciso acreditar em mim. E é por isso que eu estou onde estou, né? Vocês precisam acreditar em vocês, no trabalho de vocês, na acupuntura, na medicina tradicional chinesa, na aurículo. Você não depende dos outros para isso. Só que tem uma coisa muito interessante nessa pergunta, que na época uma das pessoas chegou na minha casa, olhou para mim e falou assim: eu não acredito na acupuntura, eu só fazia aurículo na época. Eu não acredito na acupuntura. Você pode me provar? Eu falei: com todo prazer. Você me deixa fazer uma acupuntura na sua orelha? Na época era com agulhas semipermanentes. E o que aconteceu? Eu coloquei pontos para fazer diurese. Xemém, rim simpático, ureter, bexiga e uretra. Só. Daí ele falou assim: o que você fez? Eu falei: vamos aguardar um pouquinho e aí depois eu te falo. Eu falei: eu não quero te influenciar, né? Gente, não deu meia hora. Ele falou assim: você pode me emprestar o banheiro? Claro. Foi no banheiro. Dali 15 minutos, ele falou assim: nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu vou precisar ir no banheiro de novo. Ele foi, quando ele saiu, eu falei: pois é, eu fiz pontos para aumentar a sua diurese. Ele olhou para mim e ficou besta. Agora eu acredito na acupuntura, tá? Então, acreditam em mim? Tem pessoas que não acreditam em mim, que olham para mim e dizem assim: esses cristais vão fazer alguma coisa? Essas bolinhas fazem alguma coisa? Eu digo: sim, fazem e muito. Você precisa ter a sua autoridade, tá? Essa foi uma das perguntas muito legais, né? E outra pergunta fala assim: você pode explicar dor física e dor emocional? Claro, claro. Dor física é uma dor, por exemplo, no ombro, no pé. E uma dor emocional é uma dor de angústia, de ansiedade, de medo, de pânico, de pavor. Só que, às vezes, eu tenho uma dor física provindo de uma dor emocional. Então, por exemplo, eu posso ter, como uma aluna nossa falou, que a irmã dela estava com uma dor no pé muito grande, uma tendinite muito grande, e ela achava que essa tendinite veio depois que ela perdeu o marido. Claro.
Então, a dor emocional dela é tão forte, tá? Que o que aconteceu? Deu uma dor física nela. Então, nós precisamos muito trabalhar o emocional para melhorar a dor física. Eu melhorando a dor emocional, eu vou melhorar a dor física, porque antigamente, quando nós trabalhávamos somente com os cristais, para melhorar a dor física, porque hoje nós temos a técnica Coraza para dor, para aliviar as dores físicas e emocionais. Na época, nós tínhamos somente o desbloqueio emocional para melhorar as dores físicas e melhorava muito, 80, 90%, tá? Então, acho que eu respondi essa pergunta. Vamos a outra pergunta, muito legal também. Professora, quanto eu posso cobrar? Tudo vai depender da região que vocês moram. Antes de eu continuar, por favor, quem está aqui e puder soltar coraçõezinhos, isso não é que vocês estão gostando da live, não. É para chamar o pessoal que eu tô aqui, tá bom? Soltem bastante coraçõezinhos quem está aqui. Então, tudo vai depender da região que você mora, da cidade que você mora. Obrigada. Da cidade que você mora. Por exemplo, São Paulo, vocês sabem que nós temos uma região tipo Morumbi que você pode cobrar muito bem. Mas nós temos regiões em que você não cobra o que você cobra no Morumbi. Então, se você mora numa cidade pequena, você tem que fazer uma avaliação dos preços da sua cidade. E se você está começando, você cobrar um pouquinho menos. E depois você ajusta o preço. Tá? Acho que deu para entender como cobrar na sua cidade, né? Depende da região que você mora. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Ela diz assim: gostaria, professora, de saber um ponto para resolver várias dores. Eu também. Gente, nós estamos falando em medicina tradicional chinesa, tá? Eu também gostaria muito de saber um ponto, ou na aurículo ou na sistêmica, para resolver todas as dores, tá? Ou várias dores. Na acupuntura sistêmica, eu vou te dar 2 pontos principais, mas que não vão resolver várias dores, mas vão te ajudar. O IG4 e o E36, que são pontos universais. Na aurículo, um ponto, Xemém, tá? Mas nós precisamos de diagnóstico. Nós precisamos saber que tipo é a dor dela, quando começou essa dor, se ela tem uma cicatriz no corpo que está bloqueando os meridianos. Inclusive, uma das lives que está no YouTube nessa jornada é sobre cicatrizes tóxicas, né? Deixa eu só pegar um gole de água. Cicatrizes tóxicas. Numa dessas 5 lives que eu fiz, é exatamente isso, sobre as cicatrizes, né? Às vezes você pode trabalhar tudo que você sabe e você não melhora a dor, tanto física quanto emocional do seu paciente. E é apenas
uma cicatriz tipo cesariana que está bloqueando os meridianos. Assiste a live, porque eu não vou falar aqui que eu já dei essa live, né? Assista essa live, por exemplo, a cicatriz da cesariana. Nós bloqueamos o meridiano do VC, o meridiano do rim e o meridiano do estômago. E se a cicatriz for muito larga, o meridiano do baço também. E a hora que você dessensibiliza essa cicatriz, a tua dor passa. Então, eu posso te falar para essa pergunta, para essa pessoa que perguntou para mim assim, um ponto para resolver várias dores, eu posso falar o que eu falei, eu posso falar dessensibiliza as cicatrizes, que você vai melhorar no mínimo 50% das dores. Então, não existe um ponto. Nós precisamos de diagnóstico, de anamnese, tá? Mas muito legal a sua pergunta, porque me fez pensar muito, né? Em 2 pontos sistêmicos, que são pontos universais, que é o IG4 e o E36, e um ponto na aurículo, que me melhora algumas dores, é o Xemen. Claro que nós temos muita coisa, né? Mas você me perguntou um. Na sistêmica eu te dei 2. Então vamos repartir. Na sistêmica, se as dores forem do abdômen para cima, IG4. Se forem do abdômen para baixo, E36. Pronto, eu dei 1 ponto. Tá bom? Beleza. A pergunta aqui. Quando a pessoa não acredita em aurículo, ela funciona? Funciona. Eu acabei de dar um exemplo dessa pessoa que falou para mim, num jantar na minha casa, que não acreditava em aurículo. Porque essa pergunta que nós respondemos é se as pessoas acreditavam em mim ou eu era uma sonhadora. Em primeiro lugar, quem tem que acreditar em você é você mesma. E a pessoa não acreditando em aurículo, ela funciona? Funciona sim. Hoje, principalmente com os cristais programados. Porque eles atuam em órgão, desbloqueando o meridiano e no emocional, tá? Não precisa a pessoa acreditar. Mas, se você quiser fazer um teste, faz esse teste que eu falei no início da live. Faz pontos para estimular a diurese. Em meia hora estimula. Vocês nunca notaram quando vocês estão atendendo o paciente de vocês que às vezes eles dizem assim, doutora, pelo amor de Deus, tira tudo que eu preciso ir no banheiro, eu não aguento mais fazer, eu preciso fazer xixi. Então, você é a primeira pessoa que precisa acreditar em você. Porque você sabe o que você está fazendo. Porque você estudou medicina tradicional chinesa. Porque você estudou aurículo. Então, você precisa acreditar em você. Olha, tem uma menina que entrou aqui, chama ela de menina, né? E ela é minha paciente, a Laura. E ela é jogadora de tênis de mesa. E ela veio fazer tratamento pro emocional, para ela equilibrar o emocional, para ela poder competir. Agora, imagina se a Laura não acredita nela. Vocês acham que ela vai fazer alguma coisa jogando tênis de mesa? Não. Por favor, acreditem em vocês. Acreditem no trabalho que vocês estão fazendo.
tá? E se vocês, a pessoa fala assim, me prova que foi o que aconteceu comigo, faz lá, Xemém, rim simpático, ureter, bexiga e uretra. E não fala nada. Continua o seu tratamento. E a pessoa vai dizer, pelo amor de Deus, tira tudo que eu preciso ir no banheiro. E depois você conta para ela que você fez pontos para aumentar a diurese. E se não fez na hora, no dia seguinte você pergunta para ela. Como está a sua urina? Ela vai dizer assim, soltou muito, eu não sei o que aconteceu, mas soltou muito, eu tô indo muito no banheiro. Como se eu tivesse tomado um chá diurético, tá? Tem uma pergunta aqui que eu me lembrei. Só um pouquinho. Se o resultado depende da confiança no tratamento, não. Com os cristais, não depende da confiança no tratamento. Porque o tratamento da TCD e da aurículo funciona. E se não funcionar, se o tratamento da TCD você não tiver uma resposta, quando você está fazendo o tratamento para dor, de 90% a 100%, vem conversar comigo. Porque você fez alguma coisa errada. Tá? Temos mais uma pergunta aqui. Contraindicação da técnica TCD? Nenhuma. Você pode fazer em pessoas que têm marca-passo, que a pessoa que tem marca-passo não pode usar ímãs, cristais e a TCD você pode fazer. Gestante é maravilhoso, você pode usar para gestante. Só que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu não uso o ponto Xemém até o 3º mês. E eu não uso pontos abortivos mesmo com cristal. Então, a contraindicação da técnica é para gestante, os mesmos pontos que você iria utilizar com agulha para fazer uma indução de parto, eu só uso para indução. Eu não uso para tratamento, tá? Então, como o BP6, o BP9, eu não uso esses pontos, mesmo com cristal. E na orelha, quando a pessoa está grávida, além do Xemém até o 3º mês, depois você pode usar, eu não uso o ponto de útero, ovário, endócrino, porque você pode provocar uma indução de parto. Mas isso é na gestação. Mas a gestação, gente, a TCD é maravilhosa para tirar dor. É maravilhosa. Você não precisa usar agulha, você precisa somente usar os cristais e a técnica Coraza para tirar dor em gestação. Tá? Então, vamos ver se temos mais... temos bastante perguntas. Nós temos como aplicar a técnica em gestante, já falei, e pacientes hospitalizados. Sim, vocês podem fazer. Se vocês conseguirem entrar no hospital, vocês podem levar os cristais e fazer no hospital. Mas nós temos um tratamento diferente para você fazer quando o seu paciente está no hospital, que é o tratamento à distância, que são os nossos gráficos radiestésicos maravilhosos, em que você pode fazer o tratamento à distância no seu paciente que está no hospital.
no seu paciente que está na UTI. Maravilhoso, tá? Todas essas dúvidas que eu estou respondendo, eu não tinha como responder no Stories. No Stories é 1 minuto. E a Linéia fala demais, né? A Linéia fala. Quer dizer, deveria falar um pouco mais, mas eu não consigo. Então, gente, nessa jornada que nós vamos ter no dia 16, 18 e 20 de janeiro, que se chama Jornada da Chave Secreta da Auriculoterapia, no grupo, a gente deu um questionário, no grupo do Facebook, a gente deu um questionário para eles responderem algumas perguntas, para a gente melhorar tudo, né? Para a gente aperfeiçoar a nossa técnica, né? E essas dúvidas que eu estou respondendo para vocês são perguntas dos nossos alunos que estão no Facebook. Uma das perguntas que eu adorei muito. O que você faz, o que eu faço para me aproximar dos meus pacientes e eles não desistirem dos tratamentos? O que eu faço? Eu sou muito chata. Eu tenho todos os meus pacientes, eu aviso o meu paciente 24 horas antes da sessão. Então, eu tenho meus pacientes de terça-feira, na segunda-feira à tarde, eu passo uma mensagem para eles, a sua sessão de acupuntura é amanhã, tal hora gostaria de confirmar. Isso é uma atenção para o paciente. E como eu tenho o WhatsApp deles, no dia seguinte eu passo uma mensagem. Oi Maria, como você passou com a sessão de ontem? Você melhorou? Quantos % você melhorou? Ah, doutora, eu melhorei tudo menos a dor aqui. Ah, vamos aguardar mais um dia para ver se essa dor melhora. Se essa dor não melhorar, você entra em contato comigo e vem novamente no consultório. Agora, você não pode ser chato. Você não pode ficar fazendo pergunta todos os dias. Porque daí o paciente vai dizer assim, ou o profissional fez alguma coisa errada e está querendo saber como eu estou. Mas que profissional chato, mas que doutora chata que fica perguntando. Você tem que saber dosar as suas perguntas. Aqueles pacientes que responderam logo após a sessão, que tá tudo bem, acabou, não pergunta mais. Mas aquele paciente que disse que não está bem, 2 dias depois você pergunta novamente. Se ele não está bem, você pede para ele retornar ao consultório. E se ele melhorou, ótimo, só vai conversar com ele na próxima sessão. Então, isso, gente, é que me faz aproximar muito dos meus pacientes. E aquela pergunta que vem depois dessa, como você faz para que os pacientes retornem? Gente, vocês precisam conversar com o paciente. Vocês precisam dizer para eles que a acupuntura é uma terapia preventiva, que eles podem vir, depois que eles melhorarem, uma vez a cada 15 dias para fazer a manutenção do tratamento. E depois eles podem vir uma vez por mês. Pode ser que ele não tenha mais aquela dor, mas tenha um problema emocional, tá? Então, você pode, sim, conversar com eles para eles não te abandonarem. Por exemplo, eu digo muito, principalmente para quem tem hérnia, entre L4, L5, L5, S1, que pega a parte do nervo ciático, que comprime o nervo ciático.
Eu vou responder mais um pouco na outra pergunta. Você zerou a dor do paciente. Aí o paciente veio dali 15 dias e diz: ai, doutora, eu não vou voltar mais porque eu tô bem. Só daí você vai recomendar: olha, você não pode carregar peso, você não pode fazer movimentos bruscos, porque senão essa hérnia vai sair e vai comprimir o nervo ciático novamente. O interessante seria você vir uma vez por mês pra gente fazer. Não, eu não venho. Não dá outra. 2 meses depois eles ligam: doutora, a senhora falou, eu fui carregar uma saca de 25 quilos. Daí eu disse assim: o que eu falei para você? A senhora falou, mas quando eu vi eu já tinha posto nas minhas costas. Aí voltou a dor, claro. Hoje ele faz acupuntura uma vez por mês comigo, tá? Então é assim que você trata o seu paciente e é assim que você consegue fixar o teu paciente para que ele não vá embora do teu consultório, tá? E também conscientizar o seu paciente numa boa conversa, a prevenção, tá? Então, você sabe que a acupuntura é uma medicina preventiva. Lógico, ela vai tratar os seus problemas, mas ela previne o que vocês poderão ter. Existe, não é uma história, isso é verdadeiro, os chineses, eles vão uma vez por mês no acupunturista chinesinho para se equilibrarem. Isso é uma história que eu conto sempre para os meus pacientes. Para eles se equilibrarem. Se dentro desses 30 dias ele teve alguma dor ou alguma doença, ele volta no chinês, o chinês é responsável por ele ter tido aquilo e ele não cobra a sessão. Só que lá, né, você não tem muito estresse, você come direito, né? Aqui não dá para fazer isso, porque em um mês você já se desequilibrou inteiro, né? Então, mas nessa semana, nesses 10 dias, até 15 dias, se o paciente se desequilibrou, você não fez direito o seu trabalho. Tô brincando, você não equilibrou aquele meridiano que precisava ser equilibrado. Só que o teu paciente, ele foi lá, ele comeu, tomou um monte de leite, ele comeu queijo, ele é alérgico, ele tem problema com a lactose, né? Comeu chocolate, fez um monte de lambança, daí você não é responsável por isso. Entendeu? Na China é diferente, tá? Vamos a mais uma pergunta. Essas perguntas que eu vou fazer, que eu vou ler para vocês agora, eu achei assim muito obrigada em quem fez. Eu não sei, né? Eu só sei que eu li as perguntas e eu achei assim as perguntas muito interessantes. Repetiram muito, inclusive essas que eu falei para vocês. Professora, qual é o mais impressionante resultado na saúde humana pela auriculoterapia que você conhece? E eu pensei muito em te dar essa resposta, quem fez, né? Eu poderia te falar que eu tenho, você vai ver na jornada, resultados maravilhosos com cristais. Em feridas, em AVC. Eu consegui
você vai ver na jornada, é eliminar 22 ml de sangue na cabeça de um paciente, fazendo o tratamento à distância. Você vai ver isso lá, tá? Eu não tenho como te mostrar agora. Mas você me perguntou na auriculoterapia. E eu tenho sim para te dar uma resposta. Com os cristais programados, eles são maravilhosos no desbloqueio emocional. O desbloqueio emocional que é feito na aurículo, eu consigo tirar um trauma de um paciente em questão de 40 minutos. Volta, muito difícil. Vai voltar outros traumas, mas aquele pode ter que fazer mais uma sessão. E eu vou te dar um exemplo. Posso? É um desbloqueio emocional que eu fiz no meu consultório maravilhoso, em que uma paciente chegou aqui para tratar depressão. E ela chegou para mim e falou assim, eu não tenho depressão. E aí a gente foi conversando, ela tem síndrome do pânico, tá? E aí conversando com ela, ela contou que com 4 anos de idade ela foi fazer um piquenique com a família e o pai tentou afogá-la no lago, ficou segurando a cabeça dela. Ela nunca subiu de elevador e desceu do elevador. Ela não conseguia entrar no mercado de pânico, numa igreja, tá? Ela mora no 6º andar e sempre de escada, subindo e descendo, e daí ela dizia assim pelo menos eu fiz exercício. A desculpa. E eu ofereci o nosso desbloqueio emocional. Quando eu comecei a fazer o desbloqueio emocional, a primeira parte, que ela abriu os olhos, ela falou assim, doutora, eu vi a minha mãe gritando para o meu pai me soltar e eu não sabia disso. Continuamos o desbloqueio. Quando eu terminei, ela falou assim, eu estou no colo da minha mãe e é a minha mãe me protegendo do meu pai porque ele estava bêbado. Tá? Aí ela foi embora. Na sessão seguinte, quando ela voltou, eu perguntei, e aí, tudo bem? Ela, estou maravilhosamente bem. Eu nunca me senti uma semana tão bem. Aí eu perguntei, né? E aí, você continua subindo e descendo a escada? Ou você já está usando o elevador? Ela fez assim, Linéia, eu desci do elevador, eu estou subindo do elevador e nem me toquei. Isso. Essa semana eu fui em mercado e não me senti mal. Um desbloqueio emocional na aurículo. Uma outra coisa que o resultado é fantástico é a nossa harmonização emocional, que é diferente do desbloqueio emocional. Vocês estão vendo que eu não consigo responder isso em 1 minuto, nem querendo. E também responder pela metade, eu não faço, né? Então, assim, a harmonização emocional ela é diferente do desbloqueio, porque você vai harmonizar o ciclo Shen. E como você harmoniza o ciclo Shen, madeira, fogo, terra, metal e água, e não existe nenhum material que você consiga fazer a harmonização emocional sem ser com os cristais, porque os cristais agem no órgão, no meridiano e na emoção. E aí você consegue fazer uma harmonização dos órgãos e das vísceras, fazendo rodar o ciclo Shen. Naquele paciente em que você não sabe nem por onde você começa,
faz uma harmonização emocional. Na sessão seguinte, ele chega maravilhado. Eu não sei o que você fez em mim, doutora. Isso é aurícula, hein? Sem sistêmica. Mas eu passei uma semana muito bem. Bem, eu espero ter respondido a sua pergunta. Ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5. Essa pessoa me fez 5 perguntas. E nós vamos procurar responder todas, tá? Entre o efeito analgésico comum do corpo humano tomando um analgésico, um anti-inflamatório, de um comprimido tomado para proporcionar analgesia, na auriculoterapia, dispensando vários fatores, né, genética, a senhora sabe me dizer o score? Olha, eu não sei dizer em potencial das pessoas, mas eu vou procurar com o meu mestre em São Paulo se ele tem algum trabalho em que ele tenha, né? Porque você tem que ter um trabalho para você poder responder essa pergunta para você, né? Então eu vou perguntar e fico te devendo essa pergunta no score das pessoas, dos acupunturistas, dos auriculoterapeutas. Mas, por mim, depois, por mim, no meu consultório, pelos meus alunos, tá? Analgesia proporcionada pelo meu tratamento, pelo tratamento depois que eu comecei a trabalhar com os cristais programados, com o tratamento da TCD, o paciente tem uma melhora de 90% a 100% da sua dor, tanto física quanto emocional, em 3 sessões. E você que me fez essa pergunta, por favor, eu gostaria que você assistisse a nossa jornada, porque lá você vai ter essa base que eu tô te falando agora. Claro, não vou dizer que eu sou, né, a bambambam. Tenho pacientes, sim, que não melhoram, nem com acupuntura, nem com aurículo, nem com a TCD, mas são mínimos pelo número de pacientes que eu tenho e pelo número de pacientes que os meus alunos têm e têm me mostrado a analgesia que eles conseguem, tá? Mas eu vou falar com alguns professores se eles têm esse score e eu vou passar para você, tá bom? Fica bom assim? A outra pergunta. Se eu já tratei casos crônicos através da aurículo, que comparados com os tratamentos alopáticos, eu consegui visíveis melhoras. Muitos. Inclusive, eu acabei de falar sobre o tratamento da hérnia, que atinge o nervo ciático. Eu, aqui no consultório, já tirei vários pacientes de cirurgia de hérnia na coluna cervical, lombar, melhorando a dor, tá? Com a aurículo, principalmente com o aurículo,
com a TCD, melhorando a dor. Claro que você tem, quando você tem uma hérnia, né, que está extrusa, que está pinçando o nervo ciático, a primeira pergunta dos pacientes, mas você consegue voltar essa hérnia? Você consegue tirar uma artrose? Não. Como é que eu vou tirar uma artrose com acupuntura? Não, mas eu alivio a dor. E a dor não incomodando o paciente, não há necessidade dele ir para a cirurgia. Embora hoje as cirurgias de hérnia são minúsculas, não estão mais colocando tanto pino, né, entre as vértebras. Então, eu tenho inúmeros casos. Só que a gente precisa, como eu falei, pedir ao paciente que ele precisa se cuidar, precisa fazer um pilates. Agora não vai para academia, melhorei da dor e vou fazer tudo que eu tenho direito. Não. Por exemplo, uma dor que eu melhoro muito no consultório é a dor do tendão romboide, que passa do lado da omoplata, entre a omoplata e a coluna. E é uma dor que eu tinha muito por trabalhar assim na odontologia. Era uma LER minha. A LER não era em braço, não era em mão, não era em cotovelo, não era em ombro, mas era no tendão romboide. Claro, consegui com o aurículo, consegui com a TCD, só que eu precisava continuar trabalhando na odontologia. O que eu fiz? Eu me adaptei. Eu fiz um encosto de cabeça para o meu paciente maior, porque vocês sabem que a gente dá volta, né? Acho que é assim, dá volta na cabeça do paciente para pegar o lado oposto. E se o cotovelo fica suspenso, vai te dar dor lá atrás. Então, eu fiz uma cabeça maior para apoiar meu cotovelo. Quando eu lidava desse lado, eu tinha uma almofadinha que eu colocava para que esse cotovelo não ficasse suspenso, porque a hora que meu cotovelo fica suspenso, a minha dor volta. Então, você precisa se adaptar às suas novas dores, às suas novas funções, com as suas funções. Então, se eu já tratei casos crônicos, muito, inclusive os meus, tá? E eu melhorei muito, não tenho mais. De vez em quando às vezes eu durmo de mau jeito, eu já acordo com o tendão romboide, aí eu já faço aurículo, né? Já faço a TCD, tá? Esse eu já respondi, esse também. Qual a maior eficácia da aurículo no organismo humano? Vocês sabem que o formato da orelha é o formato de um bebê na barriga da mãe, aos 9 meses, pronto para nascer. E essa orelha eu tenho todos os pontos. Inclusive, nós temos muitas aurículas de muitos professores. Quem começou a auriculoterapia foi o professor Marcelo. Nós temos muitos mapas de muitos professores. Tem professores que estão fazendo os mapas deles. Nós temos também a primeira aurículo que surgiu foi a aurículo francesa e não a chinesa. Tá? Depois veio a chinesa. E a aurículo começou a partir de 1950. Certo? Não é de 5.000 anos antes de Cristo, não.
E qual a maior eficácia da aurícula no organismo? O que eu vou te responder? É maravilhosa. Eu tenho 90%, 90, 95% de resultado somente na aurícula. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, alergias. Alergias de pele. Se o teu paciente tem a orelha yang vermelha, você pode fazer sangria. Se o paciente tem uma orelha pálida, você não vai trabalhar com sangria, você vai trabalhar com moxa. Então, aquele paciente que tem alergia, a maioria é yang, porque a orelha está super vermelha. Faz um pique de sangria no ápice, no bordo e no ponto da urticária do lado do punho. Na hora, o paciente para de se coçar e as pústulas secam. Eu não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta. A eficácia é maravilhosa da aurícula. E eu vou te dizer uma. Nenhum paciente meu sai do consultório sem um ponto de cristal na orelha. Se eu puder te dar mais uma resposta, tem um paciente meu que trata há muito tempo comigo, uma pessoa que tinha muitos problemas de indecisão, e ele chegou para mim e falou assim: Linéia, eu estou indeciso em duas coisas, eu não sei se eu vou por aqui ou por aqui. Claro que eu não vou falar o problema dele. E ele falou: eu não posso colocar cristal na orelha, porque eu tenho um casamento, homem, cabelo curto, né? Eu falei assim: mas um cristal interno eu posso colocar? Ele pode. Isso era uma quinta-feira. E eu falei: o casamento no sábado você pode tirar. Mas como eu vou tirar? Eu falei: porque até sábado você já decidiu. Ele: duvido. Eu falei: vamos apostar? Ele falou assim: vamos. Se eu não decidir até sábado, você faz mais uma sessão para mim e eu não pago. Feito. Coloquei o ponto na orelha dele antes dele sair de vesícula biliar, que são indecisões. Mas eu coloquei nas duas orelhas. Professora, mas a vesícula biliar está numa orelha só. Sim, mas nós não temos dois meridianos? O meridiano da vesícula biliar do lado direito e o meridiano da vesícula biliar do lado esquerdo? Sim. Então eu coloquei 2 cristais, mentalizando ele tomar a decisão certa. Tá? Ele me liga no sábado, depois do almoço. Linéia, já tirei o cristal. É? E aí? Ele falou assim: ontem eu acordei e eu já sabia a decisão que eu tinha que tomar. Falei: então a próxima sessão você vai pagar, né? Ele: com muito prazer. Então, são brincadeiras que a gente faz no consultório, né? É muito legal. E a última pergunta, porque senão vocês vão ficar muito cansados, né? Talvez amanhã eu venha ou responda amanhã as perguntas que são mais curtas pelos stories. Os tratamentos alternativos que eu conheço, que você compararia com a auriculoterapia e em relação à eficácia. Eu conheço muito o tratamento alternativo da crânio. A crânio é maravilhosa, a crânio de Yamamoto, principalmente para as dores em coluna. Mas nós temos a crânio chinesa, que é para AVC. Nós temos também os pés, as massagens nos pés, né? Que é maravilhoso. Nós temos alunos que só fazem massoterapia nos pés, né? E eu amo de paixão a coriô, que é a acupuntura nas mãos.
Então, o que eu amo aurículo para tratar meus pacientes? Hoje, eu me trato com aurículo porque eu tenho os meus gráficos para fazer a distância para mim e para os meus pacientes que estão hospitalizados. E em mim, eu não consigo colocar uma agulha em mim nas costas. Mas eu consigo colocar uma agulha aqui, que aqui é o VG e aqui é o VC. E eu trabalho muito na mão, equilibrando os meridianos, fazendo a sistêmica na mão. Eu tenho ponto IG2, eu tenho ponto IG5, eu tenho ponto IG11. Tudo na mão. Com moxa e com cristais programados. Hoje eu não estou me sentindo bem. Eu vou lá com o meu pêndulo, vou ver quais os meus, porque eu trabalho com radiestesia, vou ver quais os meus meridianos que estão em desequilíbrio e vou equilibrá-los com cristal programado e moxa. Então, te respondendo qual seria, que tem a mesma eficácia da aurículo, a coriô, sem dúvida. A crânio e os pés. Tá? A crânio de Yamamoto. Tá bom? Então, pessoal, realmente todas essas dúvidas do pessoal da jornada, porque eles responderam um questionário nosso, eu não podia responder em 1 minuto. É muito complicado, então por isso eu abri uma live que vai ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube, tá? Então, não esqueçam, nós teremos uma jornada chamada Chave Secreta da Auriculoterapia nos dias 16, 18 e 20 de janeiro, às 20 horas, 100% online e gratuita, onde eu vou te explicar como potencializar os seus atendimentos com os cristais programados, com um barbante e moxa. E também os tratamentos à distância, que você pode fazer num hospital para seu paciente. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima live. Boa noite. Tenham um excelente domingo.